Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E hoje é dia de história e eu trouxe hoje a minha bonequinha de pano, é a Lili. Ela vai ficar com a gente para ouvir a história. Fica aí, Lili. E vamos começar assim. Bem disposto e contente em minha casa vou ficar. É a hora da história, nós gostamos de escutar. Todos sentadinhos, prestem muita atenção, de ouvidos bem atentos para a história começar. Era uma vez Chapeuzinho, opa, se fosse Chapeuzinho Vermelho, tinha uma música assim. Na estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Era uma vez a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria em festa, nem aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava gripada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo do trovão, minhoca pra ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não se desbotar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo que mais era medonho era o medo de um tal lobo. Um lobo que não se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha. Um buraco lá na Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho, cada vez que eu ouvia falar no lobo, quase morria de medo. Mas era um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia, sabem o que aconteceu? Ela acabou encontrando com um lobo. Carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, um rei, uma princesa e 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que o encontrou, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo o medo. O medo do medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele só com um pouquinho de medo. Ou sem nada de medo. Ficou envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque o lobo era um arremedo de lobo. Era feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e gritou: "Eu sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou mais forte: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, e ele então gritou forte, bem forte: "Meu nome é Lobo, eu sou um lobo, lobo!" E foi falando 57 vezes. Aí Chapeuzinho encheu e disse: "Para assim, agora, do jeito que está." E o lobo, parado assim, do jeito que estava, já não era mais um lobo. Sabe o que era? Era um bolo. Um bolo fofo, um bolo lobo fofo, tremendo, que nem pudim. De medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com ela, por ela, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho
não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Mas agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, sobe na árvore, pega fruta, depois brinca de amarelinha com o primo da vizinha, com o filho do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que tinha. O raio virou o rai, barata virou tabará, a bruxa virou chabru e o jacaré virou recajá. Os outros companheiros da Chapeuzinho, o gão-odrã, a jacoru, o barão-tu e o pão-bichopa e todos os transmons, todos ficaram amigos. E assim termina a história. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o jacaré virou recajá. Jacoru era uma coruja, tubarão era o barão-tu, pão-bichopa era o bicho-papão e o pão-bichopa era o bicho-papão. E assim termina a nossa história. Um beijo grande da tia Vitória e até semana que vem.